de aprendizado com a gente, né? Nós falamos na semana passada da mediunidade nas crianças, e para completar o assunto, nada como a gente falar também da obsessão infantil. Invariavelmente, né, e eu essa semana que eu vou vou preparando o material durante a semana, me peguei pensando, porque a Vande, ela trabalha muito com crianças. Além de trabalhar na escola das crianças, ela ainda tem um consultório que ela atende, né? Ela é psicopedagoga, então ela atende na psicopedagogia, atende muitas crianças, e muitas crianças com problemas, né? Perdão. Ocorre que, dentro dos processos que nós encontramos, nas dificuldades infantis, a gente encontra toda a sorte, todo tipo de coisa. Invariavelmente, os pais, não entendendo essa situação, recorrem a profissionais e todos dão sorte de encontrar um profissional um pouco mais coeso, um profissional um pouco mais investiga a causa um pouco mais, tem algum sucesso no tratamento dessas situações, né? E quando nós falamos de obsessão em crianças, muitas vezes já ouvi infelizmente, alguns confrades espíritas dizer que as obsessões nas crianças, elas não existem porque a criança é inocente. Quando ele fala de criança inocente, desconhece o histórico do processo reencarnatório, que exatamente quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, a gente aprende que o espírito, ele é um espírito antigo, é eterno, criado simples e ignorante, ele vai, então, galgando os degraus da escada evolutiva. Então, para nós falarmos da obsessão infantil, hoje, que é um complemento, queira assim, queira não, é um complemento da mediunidade na infância. E por que é complemento da mediunidade na infância? Porque muitas vezes um processo mal administrado, mal trabalhado, mal interpretado, ela pode se transformar num processo obsessivo muito grave. E nós já pegamos isso. Lá no Magdala tivemos várias crianças que já foram tratadas no grupo mediúnico, né? E aí a gente vai aprendendo, vai descobrindo uma série de situações. Então, para nós falarmos da obsessão infantil, nós precisamos entender exatamente o que é obsessão, né? O que é esse processo, como que ele se desenvolve. Nós não vamos falar aqui hoje nos tipos de obsessão, nós vamos falar das causas, sim, necessário falar, mas nós não vamos falar dos tipos, nós não vamos entrar nos processos obsessivos em si, mas sim na obsessão na infância, um pouco mais generalizado. E para entendermos tudo isso, temos que saber o que é obsessão. E Kardec nos diz lá no Livro dos Médiuns que a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Que alguns espíritos, é ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E observem que quando Kardec esclarece o processo, ele não diz se são espíritos encarnados ou espíritos desencarnados, ele fala que alguns espíritos. E por isso nós sabemos, né, dos processos dentro que nós não vamos falar, mas, queira sim, queira não, a gente tem que lembrar dos tipos de obsessão, né, que tem da obsessão do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado e do encarnado para o encarnado. Então, quando ele se refere a alguns espíritos, ele fala dos dois espíritos, dos dois tipos, ou seja, do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Seja no âmbito
do plano espiritual, ou seja, no âmbito do plano, no âmbito do plano físico. Tá? Então, é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. E é interessante que, quando ele define a obsessão, ele diz que é praticada por espíritos inferiores que procuram dominar, e não se refere somente a espíritos desencarnados, mas aqui generalizado, ele fala de espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores podem ser encarnados? Podem. Podem ser desencarnados? Sim. E quando ele fala do processo obsessivo, ou seja, do que é obsessão, desses espíritos inferiores que procuram dominar, nós encontramos, invariavelmente, nas famílias principalmente, né? Os pais querendo impor as suas vontades aos seus filhos, querendo que seus filhos vivam aquilo que ele não teve oportunidade de viver na infância, querendo que seus filhos façam aquilo que eles não tiveram oportunidade de fazer. Por exemplo, eu quero que meu filho seja médico, né? Coisa que ele queria ser, não conseguiu, então quer realizar o seu desejo através do seu filho. E queira sim, queira não, esse processo, esse desejo, ele acaba se tornando obsessivo. Né? Querendo, porque quer, porque o filho faça aquilo que ele não fez. Que o filho, então, satisfaça os seus sonhos, e não é bem assim. Eu, particularmente, até me aprofundar na doutrina, eu achava que os meus filhos tinham que viver os meus sonhos, e não é isso. Cada espírito tem, né, a sua caminhada, tem a sua escolha, e o que eu posso fazer é tenho a obrigação de apoiá-los, né? De apoiá-los. Eu queria muito que o meu filho mais velho fosse, por exemplo, engenheiro, e ele entrou na faculdade de engenharia, tal, ficou lá 1 ano e meio, e de repente falou assim, não quero mais. Eu fiquei doido, né, na época. Mas, por quê? Porque eu gostaria que ele vivesse algo que eu não tive condições de ser. Então, quando Kardec fala dessa ação praticada por espíritos inferiores que procuram dominar, é quando nós também queremos dominar a vida dos nossos filhos. Colocamos os nossos filhos numa redoma e queremos que eles vivam aquilo que nós determinarmos. E não é bem assim. Isso é um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. Então, de espíritos inferiores. Por que espíritos inferiores encarnados? Porque ainda não temos a capacidade de entender que cada espírito tem a sua identidade, a sua particularidade, tem o seu trajeto. Cabe a nós a indicação e a educação desse ser, né? Então, é praticada por espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E se nós, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 237, e se nós observarmos, nós vamos ver que quantos pais se apoderam da vida dos filhos, né? Quantos pais acham que o seu filho não pode passar as dificuldades que ele passou, que o seu filho tem que fazer o que ele quer, tem que ser, sabe, aquela redoma. E se eventualmente esse espírito, esse filho desencarna precocemente, o pai ou a mãe, eles enlouquecem, porque vivem em função desse processo. Isso é um processo obsessivo. Tá? Nós temos que ter o entendimento que os filhos nos pertencem somente por aquilo que nós fornecemos, que nada mais é do que o corpo físico que fornecemos a ele. É como Jesus diz, a carne vem da carne, mas o espírito vem de Deus. Então, dentro do que é a obsessão, é extremamente importante nós nos lembrarmos que também as nossas ações, as nossas atitudes perante os nossos filhos, pode se tornar um processo obsessivo, sim, a partir do instante que você não deixa o seu filho respirar. Né? Então, é praticado por espíritos inferiores que procuram dominar. Será que somos espíritos inferiores que queremos dominar os nossos filhos e não educar os nossos filhos? Uma coisa é você educar, outra coisa é você dominar. Tá? E essa característica, como diz o próprio texto, ela vem desde uma coisa muito simples, uma simples influência moral,
até a subjugação. E isso, quantos pais a gente tem, né, tem visto que obsediam seus filhos dessa forma? Então, a obsessão é ação persistente ou domínio que alguns espíritos têm sobre certas pessoas, né? E que procuram dominar. Isso, e não vamos entrar aqui na obsessão do primeiro, segundo, terceiro grau, que não é a nossa conversa de hoje. Mas, quando nós voltarmos no assunto, nós vamos ver a profundidade, nós vamos ver o prejuízo que traz a um espírito, a uma criança, certas ascensões, e não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, porque ela se estende além do corpo físico, ela transcende, ela sai aqui dessa encarnação, ela vai por encarnações e encarnações, esses espíritos se digladiando. Então, o processo obsessivo é extremamente complicado, né? Ainda, um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. No campo, né, dos encarnados ou desencarnados, é exatamente isso. A característica dos tiranos, dos maus espíritos encarnados, são aqueles, haja visto, né, se nós observarmos algumas nações do mundo, tem alguns tiranos, que são maus espíritos mesmo, que dão ordem, querem ser obedecidos. E se nós pegarmos, por exemplo, pessoas de bem, pessoas que sabem que trabalham em prol do bem, que se preocupam com os seres, ele bem explica, passam as orientações. Se você não quer ouvir, ele te deixa de lado e vai embora, segue o caminho dele, continua plantando no campo que vai assimilar a sua semente. Então, esse é um dos caracteres da obsessão. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável, em sua maioria. Porque quando se fala de obsessão, não se fala somente de obsessão por vingança. Queira sim, queira não, a obsessão por amor. Tá? E essa obsessão por amor acontece também no campo dos encarnados, não só no campo dos desencarnados. Esse processo ele também acontece conosco, encarnados. Tá lá no que é o Espiritismo, no item 11, 70/79, item 2/72. Ainda, Jesus e a obsessão infantil, né? Bom, nós temos algumas passagens na Bíblia que é extremamente interessante. E por que eu trouxe esta passagem? Porque desde os primórdios, né, desde que o mundo é mundo, vamos assim dizer, os processos obsessivos acontecem. E acontecem com as crianças, com os adultos, com os jovens, com os velhos. E lá com Jesus não foi diferente. Quando alguém chega e diz assim para ele, naquela passagem, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente. Isso muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. A passagem daquele menino, que eles chamavam de lunático, ou seja, aqueles processos obsessivos terríveis de subjugação, né, em que você se transforma num joguete na mão dos espíritos, dos maus espíritos, e naquela ocasião, claro, não se falava de obsessão, falava-se de defeitos, ele era lunático, ele tinha problemas mentais. E lá com Jesus não foi diferente. Então, quando este pai chega e fala a respeito do seu filho com Jesus, Jesus conhecia os processos. Então, desde lá, Jesus já se deparava com essa situação. A mesma passagem, mas no livro de Marcos, diz, Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para o destruir. Mas se podes algo, socorre-nos, compadece-te de nós. E nós sabemos qual foi o desenrolar daquilo, né? Jesus impõe a sua mão sobre o menino e esse menino fica bom. Aliás, eu presenciei, fui testemunha de uma
obsessão infantil. Eu tinha, na época, 11 para 12 anos, e na época em que minha mãe, quando tinha alguém com processos difíceis, processos obsessivos, né, as pessoas vinham lá em casa, pegavam e levavam a minha mãe para as casas, para os sítios, para as fazendas, então ela ia fazer o socorro. E, como eu era o parceiro do centro espírita, era o filho do meio, ou seja, acima de mim 3, abaixo de mim 3, eu era o do meio. Então os 3 mais velhos cuidavam dos 3 mais novos, aí sobrava para mim e eu ia. E não por acaso, claro. E aí eu presenciei uma coisa que me marcou muito uma vez numa fazenda. Era um garoto de aproximadamente 11, 12 anos, do meu tamanho, franzino. E nós chegamos lá, vieram levar a Dona Hilda, veio um carro da fazenda, levou a gente até a fazenda. E nós chegamos lá, 6 homens não seguravam aquele garoto. 6 homens da fazenda não seguravam o garoto. E ele, então, os olhos vidrados, né? Babava. Era uma cena que eu nunca esqueci, uma cena muito ruim de se ver. Um processo obsessivo terrível de subjugação. E quando nós chegamos até lá, quando ela se deparou com o menino, ela balançou, ela teve um choque, um baque, né? E aí ela chegou e disse assim, estavam tentando, o moleque estava amarrado, ela mandou desamarrarem a criança, e falou, pode desamarrar, pode soltar. Não, mas pode, estou dizendo para ti que pode fazer isso. E aí desamarraram o menino e ele foi se acalmando, né? Quando desamarraram, ele deu um grito, deu um pulo e veio para cima dela. Quando veio para cima dela, ela colocou a mão na testa, né? Tocou nele na testa. É como se fosse aquele choque que dá. E ele, quando tocou na testa dele, ele caiu, né? Caiu, desmaiado. E aí, então, ela disse assim, aqui não, nós vamos conversar lá no centro espírita. E isso ela que estava falando do espírito, eu que não entendia. E o garoto acordou, então, como se nada tivesse acontecido. Então, da mesma forma como Jesus fez, né? Não que minha mãe seja Jesus, mas como Jesus disse que nós poderíamos fazer muitas coisas, poderíamos afastar os demônios, podemos curar os doentes, ela fez muito isso. E, de fato, né, isso aconteceu, e depois o espírito foi a casa. Isso aconteceu também conosco. Me perdoe só contando a história para chegar, porque era de uma jovem aqui em Itapevi, vieram me buscar em casa um domingo à noite, e eu estava chegando de viagem, era mais ou menos meia-noite, vieram me buscar, aliás, me ligaram, e me pediram que fosse até lá, e foi eu e a Vande, né? E cheguei lá, a moça estava em cima da cama, completamente transtornada, enfim, um processo de possessão mesmo, de subjugação mesmo. E aí, então, eu me lembrei da minha mãe, o que ela fez com o jovem. E eu fiz exatamente com a moça. E exatamente aconteceu o que aconteceu lá. E eu falei para o nosso irmão, falei, a gente conversa lá na casa espírita. E ele foi na quarta-feira, né? Isso aconteceu no domingo, na quarta-feira ele estava lá para o nosso aniversário. Então, quando Jesus se deparava, depois eu vou voltar nisso para explicar o que aconteceu. Depois, quando Jesus se deparava com isso, ele conhecia o processo. Ele conhecia o porquê das coisas. Então, e tinha uma forma de administrar isso, tinha uma forma de tratar isso. Para ele, Jesus, um espírito extremamente evoluído, ele tinha o conhecimento do que se passava. Ou seja, eis que o espírito toma e repentinamente ele grita. Também lá em Lucas, que é a mesma passagem do menino, porque quando esse espírito se aproximava, quando ele tomava o menino, quando ele vinha no processo de subjugação, o menino gritava, ou ficava mudo. Coisas que acontecem com crianças em processos obsessivos. Se nós pegarmos não só com crianças, mas todo o processo obsessivo, quando ele está muito acentuado, quando ele está no estado muito avançado, nível 3, que eu chamo, acontece uma série de situações que nós precisamos entender, porque nem sempre nós tratamos um caso no Maria de Magdala, os pais têm paciência com isso, acham que é birra, acham que é mãe, acham que a criança está fazendo por si só, e não é.
Tá? Não é. Infelizmente, e nós encontramos isso, é muito mais comum do que a gente possa imaginar, processos obsessivos instalados nos filhos para atingirem os pais. Muito mais comum do que nós possamos imaginar. Né? Dentro dos processos kármicos em que esse indivíduo vai desenvolvendo, esse espírito reencarna, é um espírito antigo. Então, portanto, ele traz no bojo da sua trajetória de reencarnações seus acertos e desacertos, né? Os seus amores e os seus ódios, as suas amizades e o seu distanciamento. Ele vem machucando, ele vem sendo machucado. Então, existe também, dentro dos processos obsessivos, processos kármicos, instalados a partir de situações mal resolvidas em outras encarnações. E quando nós temos lá em casa uma criança, um pequenino, só o corpo é pequeno, nós já estudamos isso aqui para trás. Mas existe todo um histórico, existe todo um processo, existe todo um desenvolvimento. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos que nos lembrar que o filho que nós temos lá em casa, aquele pequeno que tem lá em casa, é um espírito que, de alguma forma, estamos comprometidos, ligados no compromisso de nos auxiliarmos. E ele traz consigo toda uma bagagem que nós, hoje encarnados, desconhecemos. E quando estamos fora do corpo, nós temos essa consciência. Quando mergulhamos na matéria densa, nós não temos acesso a essas informações. Mas ele traz todo o histórico consigo. Ele traz todo um processo consigo. Seja processo positivo, sejam ações positivas ou negativas. E nos processos kármicos, muitos processos de obsessão estão instalados. Né? Muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico. Quando os calcetas rebeldes, os criminosos e viciados reencontram suas vítimas no além-túmulo, que lhes imantam nos tentames infelizes dos resultados graves em forma de obsessões. Nas nossas reuniões mediúnicas, quando nós tratamos determinados casos, nos foi trazido, uma certa vez, uma criança aqui no Maria de Magdala, que a mãe, né, o pai, a mãe, não sabiam por que aquilo acontecia. Essa moça trabalhou, inclusive, conosco, com a Band, inclusive, depois. Então, quando nós começamos a tratar esta criança, o espírito que o assediava, e mais a Pleiade, a quem ele contratou, tá? Porque existe, queira sim, queira não, parece cômico, mas não é. Seria cômico se não fosse trágico. Existe a terceirização dos processos obsessivos. Espíritos que ou contratam outros, espíritos que chantageiam outros, né, dizendo que fizeram prisioneiros os seus amados, os seus entes queridos, para que eles os sirvam nos seus interesses e obsessões. Tá? E nesse caso específico, o espírito que obsediava o menino havia encontrado, existia todo um histórico entre o obsessor e o pai da criança. E aí o pai da criança, o obsessor, descobre, reencontra no corpo reencarnado o pai do menino. Bateu no pai até quando deu. Não contente por aquilo que o pai tinha feito com ele, desencarnado obsessor, em outras vidas, porque eles vinham se digladiando há mais de 500 anos. 2, 3 reencarnações já. Então, ele para judiar mais do pai, ele começou a pegar o filho. Então, observam que o processo começou bem antes, fora do corpo físico atual. Começou muito lá atrás, em que, para atingir o pai, ele vem no filho e pega a criança em defesa. Tá? Certamente que no tentame, como diz o texto,
havia também para o garoto uma certa um comprometimento em todo o processo. Porque o garoto nada mais era o filho que hoje está filho do pai dele, vamos assim dizer. Eles eram irmãos, foram irmãos em outras encarnações e tiveram os seus crimes juntos. E este que hoje obsediava, ele tinha sido vítima dos dois. Mas, para ferir mais o pai, ele pegou o filho. Então, observem que o processo kármico é extremamente complexo. Né? A obsessão na infância, muitas vezes, é continuidade da ocorrência precedente da erraticidade, que nós acabamos de falar. Isso o Manuel Filomeno de Miranda traz lá em Sexo e Obsessão para a gente. É exatamente isso. Aquilo que nós imaginamos ser criança, hoje tem débitos lá atrás. Os filhos que nós temos em casa hoje, tem o histórico deles, tem os débitos deles. E nós desconhecemos. Então, quando surge uma patologia nessa direção, nessa gravidade, a gente se assusta. Né? A gente se volta contra Deus, enfim, uma série de situações. Desconhecendo toda a caminhada deste indivíduo. Em outros corpos, em outras vidas, em outras situações, em que a gente vem fazendo coisas boas ou vem fazendo coisas não tão boas. É preciso compreender que os processos obsessivos podem começar antes mesmo do espírito reencarnar. Pode, com certeza. Com certeza. Tá? Então, eles vêm se digladiando na obsessão de desencarnado para desencarnado, e este espírito, para fugir do seu algoz, mergulha na reencarnação. Tá? E aquele que o persegue no mundo espiritual não consegue encontrá-lo. Quando o encontra deste lado, ou seja, desse espírito encarnado, esse processo pode continuar? Pode. Com certeza. Tá? Existem processos que vêm, meus irmãos, de anos, séculos e séculos, um batendo no outro. Encarnados, desencarnados. Encarnados, encarnados. Desencarnados, desencarnados. Então, eles vêm se digladiando. E esses processos, eles são inerentes ao corpo físico. Tá? Inerente ao corpo físico. Ele pode começar muito antes desse espírito reencarnado. Tá? Desafetos do passado podem acompanhar o espírito reencarnante obsediado no período infantil. Da mesma forma como ele pode perder o seu desafeto quando reencarna, ele pode ficar esperando, reencarnou, e agora você vai sofrer no corpo físico, porque este que nasceu no corpo físico perde praticamente praticamente toda a sua lembrança de das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus compromissos. Então, ao mergulhar no corpo, sofrendo o processo obsessivo, ele não se recorda do que ele fez. Não se recorda. Tem um caso que nós tratamos aí aproximadamente 10 anos, em que o indivíduo hoje não se recorda, mas ele está inapto para a vida física, né? Lamentavelmente. Mas não sai do corpo também, talvez por medo das represálias, porque ele sabe que o espera. Então, este que obsedia no período infantil, ele não dá sossego. Dentro desse processo kármico, ele não dá sossego. Não importa se a criança tenra, não importa se tem 6 anos, 7 anos, 15 anos. Esses processos instalados são os mais difíceis de se resolver. São os mais difíceis. Há condições? Sim, mas é um trabalho árduo, doloroso, que requer uma série de situações e condições, como nós vamos ver mais adiante. Mas os processos kármicos fazem, sim, parte da obsessão, né? E quais são as causas da obsessão? As causas nós podemos discutir aqui, com certeza, porque quando a gente percebe determinadas situações, né, nós sabemos que se existe lá, que ela pode acontecer de antes de reencarnar, nós temos que ficar atentos nas causas. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas,
que tomam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Essa é uma das causas. É a sintonia, é o ambiente em que esse indivíduo vive, é a forma como ele vive. Se ele vem de uma dificuldade com obsessores desde o outro lado da vida, e agora, instalado em um ambiente hostil, sem regramento, quando poderia ter, né, um encaminhamento para a transformação moral, ele tem uma degeneração. E aí, o resultado dessa imperfeição moral abre muito mais o campo para que espíritos afinizados nesta mesma, que vibram nesta mesma sintonia, o encontrem. Tá? Então, essa imperfeição moral que dá acesso é uma das causas das obsessões. E ela explica quase sempre vingança exercida pelo espírito, e que, como frequência, tem sua origem as relações que o obsediado mantém com ele em precedente existência. Lá para trás. Eu diria que, de todos os casos que eu já tive contato, e não foram poucos, nesses 20 anos de grupo mediúnico, de direção do grupo mediúnico, certa vez alguém sugeriu que escrevêssemos um livro a respeito, né, dessas experiências, mas não é este o objetivo do meu trabalho dentro da mediunidade, não é este. Não quero escrever, não vou escrever. Tá? Mas se nós fôssemos listar estes casos, inúmeros, e nas mais variadas causas, mas a que mais se apresenta é a vingança. Tá? De causas anteriores, inclusive. Aí, quando nós pegamos, e aprendi com Hermínio Miranda, em pegar o espírito e voltar com ele 2, 3, 4 reencarnações, para nós descobrirmos a causa hoje da sua dor e da dor do obsediado. Então, este espírito, tá? Este espírito, ele tem uma história. Este obsessor e obsediado, eles têm uma história. Então, a criança, ao mergulhar, ao renascer, ao reencarnar, ele traz consigo todo o seu histórico. Então, existe, claro, na razão, uma razão para obsediar a criança. E não dá trégua, desde que nasceu. Então, uma das causas, também, exprimindo sempre a vingança, tem ligações com vidas anteriores. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E esses irmãos, questionados muitas vezes em suas razões, em seus motivos, em suas dores, a gente, para, às vezes, mexer com ele, fala assim, mas é uma criança. Ele não é criança. O corpo é de criança. Eles dizem. O corpo é de criança, você não conhece ele. Você vai ver quando ele crescer, o que ele vai fazer. Você não sabe o que ele fez comigo. Então, ele não quer saber se esse corpo é pequeno ou se não é pequeno. Tá? Ele é determinado, e os vingadores são os piores. Então, nas causas da obsessão, além, né, das influências exteriores, existem os compromissos da precedente existência. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 28, a gente vai encontrar isso. E quais são os sintomas da obsessão? E esses sintomas da obsessão, ele vale tanto para nós, quanto para os pequeninos. Tá? Mas vamos falar aqui dos pequeninos. Pequeninos seres que se nos apresentam torturados, padecentes de enfermidades impossíveis de serem diagnosticadas, cujo choro aflito nervoso nos condói e impede a prece imediata em seu benefício, são muitas vezes obsediados de berço. Olha só. É como eu disse agora há pouco, né? Porque a criança, muitas vezes nós temos, né, crianças
e nós adultos, mas a criança principalmente bem tenra idade, quando ela não consegue se comunicar, quando ela não consegue externar as suas necessidades fisiológicas, básicas, primárias, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, desde o berço, quando essa criança fica doente, você leva ela para o médico e o médico não acha. Ela tem um problema constante, como esse garoto que foi trazido ao Magdala, né? Ele, desde criança, sofria. Desde os 3 para 4 anos ele tinha problema. Levaram ele para todos os hospitais possíveis, meus irmãos, todos. Porque o dia que eu vi esse menino no Maria de Magdala, eu me assustei. Foi uma das experiências, né, mais difíceis que eu tive nesse período, nesse tempo todo. E ao tratarmos deste caso, o Espírito disse assim, que estava com ele: pode levar o que quiser. Não dá nada. De fato, não. Levaram para o Unicamp, Einstein, Dante Pazzanese, onde tinha recurso da medicina humana, ele foi levado. E ninguém descobriu. E nós, então, começamos fazendo esse trabalho, né, com ele. Mas eu vou contar só no final da aula como é que isso se desenrolou, como é que nós fizemos, né? Mas os sintomas, inclusive dele, era exatamente isso. A enfermidade que não era localizada, o choro, as dores, enfim, que a família, os pais não conseguiam descobrir. Outros se apresentam sumamente irrequietos, irritados, desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Então, imaginemos, e aí, como são os processos, que uma criança, desde que tem a idade pequenininha, ele acabou de abrir os olhos, né? Ele já começa a sofrer esse processo. Ele começa a sofrer essa influência. Porque o algoz não perdoa. Ele vem em cima e vem mesmo. Ele não quer nem saber. Tá? Então, se apresentam irrequietos, irritados, desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Ou seja, é bom nós prestarmos atenção. Não é que também tudo seja obsessão. Não é isso. Existe patologia física. Mas temos que ficar atentos a isso. Ao crescer, apresentar-se como crianças problema, que a psicologia em vão procura entender e explicar. Isso é Caldas Schubert, né? Lá no livro Obsessão e Desobsessão, ela nos fala a respeito disso. Então, elas vão crescendo, você vai percebendo invariavelmente esse tipo de indivíduo, ele começa a apresentar desde a sua infância determinadas tendências. Tendências estas que exigem dos pais uma dedicação, uma atenção mais profunda, no sentido de limites, no sentido de educação, de amor, principalmente de disciplina. E muito mais que a disciplina, o amor. Tá? O amor. É quando muitos pais não querem dizer não. E por incrível que pareça, quando eu disse no início da nossa fala hoje, que a Wande trabalha com essas crianças, vocês não têm ideia de como tem aumentado isso. E a profissão do futuro vai ser cuidar de cabeças humanas, cuidar de mentes humanas. Porque a forma como estão, meus irmãos, se destrambelhando, vamos assim dizer, estão perdidos, os pais estão perdidos, não sabem como tratar essa situação de crianças problemas, não sabem como tratar. Porque nós temos, e eles têm nas mãos, espíritos muitas vezes altamente endividados, com grandes dificuldades, principalmente no que tange as leis morais, e não sabem trabalhar isso.
E queira sim, queira não, só existem três caminhos para o tratamento dessas condições. Primeiro é amar incondicionalmente. Né? E nós vamos ver isso lá adiante, como tratar. Mas, primeiro, amar incondicionalmente. Segundo, disciplinar. Disciplina. E terceiro, religiosidade. Não estou falando de religião, estou falando de religiosidade. Esse religar se faz necessário. Tá? Esse religar se faz necessário. Então, essas crianças problemas, que a psicologia em vão ela tenta, e aí a psicologia joga, começa a tirar, né? A relação dos pais, olha, a relação da escola. E aí, eles vão se perdendo, eles não têm um diagnóstico fechado. Eles vão atirando mesmo, sem perceber que é muito mais profundo daquilo que eles ainda entendem. Né? Muitas vezes, crianças e jovens em processo obsessivo são tratados de forma inadequada, desconsiderando, inclusive, a obsessão como causa de muitos problemas psíquicos, emocionais e mentais. Pois bem, eu citei aqui na vez passada um médico aqui no Cardoso que tem indicado Maria de Magdala a muitos de seus pacientes. E isso é extremamente interessante, porque ele está descobrindo, ou já sabe, que além do corpo físico existem outras causas. O que prejudica, o que respinga no corpo físico e de onde vem isso? Ele já sabe de onde vem. E nos processos obsessivos infantis, principalmente, quando a família não tem uma mínima noção, e o último recurso, invariavelmente, é o centro espírita, eles buscam todo tipo de tratamento. Né? Nós temos tratamento, por exemplo, em que a mãe pegou o filho e levou para o pastor. O pastor falou que estava endemoniado. Mas também não deu diagnóstico, né? Não deu o tratamento. Como que eu trato isso? Jejum. Vai matar a criança de fome. Jejum e oração da criança e dos pais. Né? Outro levou para o padre. O padre disse que era o demônio que estava, que era o diabo que estava se apresentando. Quando, na realidade, e esse irmãozinho, a criança estava por amor do outro irmão, que havia desencarnado em tenra idade. E ele tinha muita saudade do irmãozinho, ele então se encosta no irmão e começa a trazer as enfermidades, e o irmão começa a vê-lo, a criança começa a vê-lo, começa a interagir com ele, e a mãe acha que ele está louco, leva para o padre diz que era o demônio que estava se apresentando ali. E aí, então, ele se apresenta na reunião mediúnica, fala assim, mas eu não sou o demônio, eu só o amo. Né? Porque ninguém achava os problemas da criança. Estava definhando, as energias estavam esvaindo-se. Por quê? O tratamento era um processo obsessivo, não era por vingança, era uma obsessão por amor, se assim podemos dizer, de saudade. Então, esse tratamento, até que ela chegou até nós. Esse tratamento, se tivesse feito, porque a criança estava quase com leucemia, de tal que o processo estava adiantado. Então, esses problemas físicos e a criança vai definhando. Por quê? Vai afetando o físico, vai afetando o emocional, vai até chegar na parte mental. Quando chegar na parte mental, dificilmente tem retorno. Dificilmente, o estrago é muito grande. Né? Quando chega na parte... Não nesse caso desse menino, que era por amor, mas numa obsessão de vingança, se chegar na parte mental, leva à loucura. E Bezerra, no livro Loucura sobre o Novo Prisma, fala que 90%, né, aliás, acho que 86% dos casos que estão em fome são processos obsessivos que atingiram, mexeram já na mente, no cérebro da pessoa, e não volta mais. Não vai recuperar. Esquece. Tá? Nós temos um caso desse que o processo obsessivo atingiu a mente, deformou, ele não volta mais, ele vai ficar agindo como criança, como está. Então, tratamentos
de forma inadequada. E por isso tem que se ter a mínima percepção de saber. Foi aqui, não achou problema. Foi lá, não achou um problema físico. Bateu no médico, bateu no outro, não achou, corre para outro canto. Tá? Corre para outro canto. Invariavelmente, é assim que acontece. Tá? Da obsessão na infância, talvez vocês vejam aqui atrás agora, que eu deixei a porta aberta, a Vande está chegando com a minha neta. Tá? Eu esqueci de fechar a porta, elas vão chegar e vão fechar, mas vão aparecer aqui, tá? Em todo caso. Da obsessão na infância, por que ocorre, né? A gente sabe que são espíritos antigos que reencarnam, mas nós vemos crianças tão frágeis, nós vemos crianças tão indefesas. Por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? Na lei de causa e efeito, né, isso é imutável, a lei divina é imutável. Nós sabemos que o tempo é o corpo, não o espírito. O espírito só está limitado pela condição orgânica de manifestação em sua plenitude de todos os seus sentimentos, desejos, enfim. Tá? A causa profunda está nas vivências pregressas. Já falamos sobre isso. Já falamos que existe um passado, né? Um passado que linka esse espírito nesta situação. Cada individualidade renasce em ligações, em ligação com os centros da vida invisível, dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto que mantém as suas concepções e pensamentos habituais. Né? A minha secretária está fechando a porta. Pode fechar. Então, tchau. É minha neta. Mantém as suas concepções e pensamentos habituais. Lá, Emmanuel, né, no livro Roteiro. Cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível. E aí é que nós vamos entender, né? Não tem como você fugir disso. Que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Pode ser que esse indivíduo, ao reencarnar, sofrendo essas influências, continue praticando as mesmas coisas que ele fazia anteriormente. Quem diz que não pode? Né? Livre-arbítrio. Fatores predisponentes à sintonia e ao assédio. Então, se este indivíduo, ao reencarnar, ainda em tenra idade, tem a predisposição de determinadas viciações, de determinadas posturas, tá? E não é corrigido pelos pais, não tem uma educação, não é amado, não tem a disciplina que requer o processo, ele vai ficar. Se ele começar a descambar, ele vai ficar à disposição do obsessor, porque vai vibrar na mesma sintonia, consequentemente ele será assediado. E nós vemos, meus irmãos, lamentavelmente, às vezes, pais dizerem que os filhos não podem ser contrariados, não podem ser contestados, porque crescerão como indivíduos frustrados e não educam. Porque, às vezes, levam-nos crianças na casa espírita alegando obsessão, quando, de fato, a criança não tem limite, ela não tem educação, não tem nada obsessivo. É muito mais, a criança é doce, você conversa com ela, ela é doce, é tranquila, você não vê nela nenhum resíduo obsessivo, exceto as más tendências que estão sendo projetadas pelos pais. No linguajar, na forma de tratamento dos pais em frente aos filhos, pais que não se respeitam, se agridem na frente dos filhos. Qual é a base que esse indivíduo vai ter? Se ele veio num processo de recuperação e presencia toda essa situação, como é que ele vai? Ele vai vibrar na mesma sintonia, consequentemente ele vai encontrar alguém que vai assediar. Então, extremamente importante cuidarmos disso.
prestarmos atenção nesta função, nesta situação. Conquanto a nova existência terrestre, que se apresenta difícil e dolorosa, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que os sofrimentos que padeciam antes de reencarnar. É aquilo que nós falamos. Quando ele mergulha na carne, muitas vezes, apesar de toda a dor, de toda dificuldade que ele passe, é bem mais suportável do que ele vivia lá do outro lado. Tá? Lá, talvez, apesar de todo o amparo dos benfeitores, aqui ele pode encontrar nos pais, aqui ele pode encontrar numa família que lhe traga conforto, que lhe traga amor, que lhe traga carinho, afago. Tá? Fica muito mais fácil ele, amparado desta forma, enfrentar as dificuldades que ele tem que enfrentar. E se ensinado a suportar, e ensinado a forma de encarar e suportar, vai ficar mais fácil. E aí é que vem a educação religiosa, aí que vem a educação da prece, aí que vem a educação da investigação das suas dores. Por que está acontecendo isso com você? Eu não gosto muito, né? Ele também não gosta, mas eu vou trazer aqui uma experiência pessoal. O meu filho mais novo, ele teve um problema seríssimo de saúde, né? Seríssimo de saúde. Isso mexeu muito comigo, com a Vânia, mas nós somos espíritas. Eu disse para ela, peraí, nós somos espíritas, e a gente sabe como que os processos se desenrolam. E o dia que ele teve a notícia, ele teve um câncer, né? E o dia que ele teve a notícia, ele estava sozinho. Ele chegou em casa abalado, nos sentamos, como sempre fazemos, todos nós, desde pequeno, sempre foi dessa forma. Quando temos uma dificuldade, é o que eu chamo de reunião de conselho. Então, sentamos e vamos discutir o assunto. O que aconteceu? Cadê os exames? E o diagnóstico é isso? Bom, primeira coisa, vamos tratar. Tá? Segundo, por que está acontecendo isso? E aí, surpreendentemente, ele nos responde assim, o menino, meu filho. Pai, eu não sei o que eu fiz lá atrás. Eu devo ter aprontado, e agora a coisa está brotando. Vamos tocar para frente, vamos encarar. Você está com medo? Ele falou, não. Estamos juntos, não estamos? Eu falei, estamos. Nós temos que educar as crianças para entender esse tipo de coisa. E aí, na hora certa, ir trazendo a informação, explicando. Dar informação e explicar. Dar informação e explicar. Acompanhar como é que essa informação bate nele. Como é que essa informação chega até ele. Não é deixar para os outros trazer da forma interessada como eles fazem, que vão levar a informação para os teus filhos, para os meus filhos, de acordo com a conveniência de cada um. É assim que o traficante faz. É assim que os maus amigos fazem. Tá? Eles dão a informação ao seu filho de acordo com a conveniência deles, daquilo que os atende. Assim são os espíritos. E é o que nós temos que fazer. Então, quando ele mergulha aqui, e ele tem esses sofrimentos amainados por essa explicação, por esse amor, fica muito mais fácil. E isso nós temos que fazer. O novo corpo atenua as torturas que sofriam, torturas que tinham as suas nascentes em sua própria consciência, que o remorso calcinava. Ou seja, ele tem consciência. Tá? Lá no âmago, lá no fundo, na gaveta da consciência, ela está registrada, ela está guardada. E no fundo ele sabe por que ele está passando aqui. Talvez não se relembre, talvez não se recorde na sua plenitude, na imagem nítida e colorida, né? que deveria se apresentar, mas ele tem uma noção. E se ele tiver o esclarecimento, se ele tiver o apoio da família, vai ficar mais fácil. Né? Se ele tiver em Deus, na busca do auxílio divino, vai ficar mais fácil também. Ou no ódio e revolta em que se consumiam. Né? Daquilo que eles se pegavam lá. Aquele ódio, aquela revolta. Que às vezes nós encontramos jovens aqui
dessa forma. E os pais, não consigo entender. Claro que não vai entender, não conversam com os filhos. Não transferem aos filhos as informações necessárias, porque eles não têm de onde tirar as informações, porque também não buscam as informações. E esse é o corpo de família. É a família que nós temos que buscar sempre. Tá? Esclarecimento, entendimento, amizade, a conversa, o diálogo não é o grito, não é a briga. Não é a proibição, é o esclarecimento. Né? Não é a prisão, é a disciplina. O que é combinado não é caro os nossos filhos. Nós desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório. Esse caráter expiatório pode ser para o espírito obsediado ou para os pais, como naquele caso que citei agora há pouco, do menino que tinha participação no processo, mas o objetivo do obsessor era atingir o pai. O filho também fazia parte, mas o pai era o maior alvo. Então, com caráter expiatório. Principalmente na infância. Principalmente na infância. Porque quando batem nas crianças, a gente fica doido. Nós, os pais, nós falamos assim, bata em mim, não bata no meu filho. Quem trata bem meu filho, trata bem a mim. Por quê? Porque é o lado frágil, né? A gente olha na tangibilidade. O que é olhar na tangibilidade? Nós olhamos os nossos filhos como coisas frágeis, como, sabe, um cristal, um pequeno cristal. Mas temos que entender esse lado do processo. Né? Ainda nesta obsessão das crianças, cada espírito reencarnado evidencia o seu patamar evolutivo. Cada espírito. Qual é o patamar evolutivo dessa criança que está se desenvolvendo? Nós não sabemos. Nós só vamos saber a partir do instante em que nós começarmos a acompanhar. E acompanhar de perto, coisa que não está sendo feita pelas famílias. Os pais não vão lá na escola, não acompanham as tarefas, os pais não acompanham as amizades. Para descobrir o caráter do filho, ele precisa acompanhar, saber com quem que o seu filho está se relacionando, se o seu filho está ou não suscetível às influências exteriores, ou se ele tem uma personalidade determinada e forte, ou se ele é, como diz no jargão popular, Maria vai para as outras. Por quê? Por falta de acompanhamento. E isso faz parte do patamar evolutivo do espírito, que nós desconhecemos. E só vamos descobrir de acordo com o acompanhamento que nós fizermos. Daí que Emmanuel nos afirma, né, que cada individualidade renasce em ligação com o centro de vida invisível, dos quais procede e continuará. De modo geral, ser instrumento do conjunto, a ser instrumento conjunto e que se mantém suas concepções e pensamentos habituais. Ele tem uma individualidade, ele tem uma personalidade. Se sintonizado ao mal, é o conjunto. Se sintonizado ao bem, é o conjunto. E isso faz parte também do processo obsessivo, que é o que nós temos que entender. Existem, pois, fatores predisponentes que possibilitam não apenas o assédio, mas igualmente a sintonia. E aí não é só o assédio do obsessor. O obsediado sintoniza com ele e se compraz nas ações, pensamentos. Tá? E isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso, porque quando ele começa a atender os anseios numa sintonia única, para degringolar é um passo, é um fio, só depende de querer. Né? E se faz automaticamente, por estar o espírito recém-encarnado na mesma frequência vibratória daqueles que tentam perturbá-lo. A mesma frequência vibratória. Como é que você tira esse indivíduo da frequência vibratória em que ele se encontra? Ao perceber as suas tendências. Ao perceber aqueles, o pai, a mãe, a avó, os irmãos, ao perceberem a tendência que ele se predispõe. E aí é tirar desta vibração. O que está acontecendo hoje? Invariavelmente, a criança tem um sentimento, tem um pensamento, e
A partir do instante que ela não é resgatada desta frequência, ela vai definhando. E aí ela vai se isolando. Se isolando, ela vai ficando à mercê. Ficando à mercê, ela vai para a depressão, ela vai para o suicídio, ela vai para o desregramento, ela vai buscar respostas fora da casinha, ou seja, fora do lar. Então imagina, um espírito com toda uma carga, uma bagagem dolorida e pesada, e ainda abandonado pela família. Ele vai enlouquecer, ele vai fazer barbaridade. E esse processo, essa obsessão, ela vai se instalar de tal forma que vai ser muito complicado. Muito complicado. Tanto em adulto quanto em criança, os motivos e as causas são os mesmos. Não muda. Às vezes o adulto já desenvolve uma patologia obsessiva. Desde tem a vaidade, não se percebe, ninguém se interessa. Quando chega na fase adulta, está pior que era para estar. Ele já vem sofrendo, só que ninguém se interessou. Ou se buscou de forma errada determinados tratamentos. Aí, quando chega numa determinada idade, já está lesionado. De que forma a gente recupera um processo de 8, 15, 20 anos? É complicado, meus irmãos. Algo que vem desde a infância. É muito complicado. Tá? Alguns sintomas, né? Alguns sintomas da obsessão nas crianças. E aí nós temos que ficar atentos. Alguns sintomas. Sono frequente e agitado. Seu filho tem um sono agitado? Você já observou? Eu tinha o hábito de ficar vendo meus filhos dormir. Eu ia dormir, chegava, ficava observando os bichinhos, né? Frequentemente, nos processos obsessivos, a criança só tem um sono agitado, ela estremece. Tem aquelas crianças que caem da cama, às vezes, não é só por rolagem, mas às vezes numa dessas, né? Comportamento inabitual. O que é um comportamento inabitual? Você perceber que seu filho está mudando. Meu filho imagina assim, o que está acontecendo? Aí você pensa que a influência é na escola. Mas você também não vai lá na escola verificar. Né? Você está pensando que ele mudou. E isso acontece muito nesse comportamento inabitual. Não é só nos processos obsessivos. Nós temos que ficar muito atentos. Principalmente nos processos em que a criança está sendo abusada. Comportamento inabitual. Tá? É muito sério, nós temos que investigar. Quando você perceber qualquer comportamento que saia da normalidade que se apresenta, vem se apresentando numa rotina, e você percebeu a alteração do seu filho, investigue. Investigue aquilo que mais está próximo. Tá? Investigue, inclusive, quem tem filhos pequenos, investigue, inclusive, fisicamente. Tá? Inclusive, fisicamente. Vai dar banho no seu filho, vai dar um jeito de olhar, tá? Com muito jeito, com muito tato. Comportamento inabitual são alguns dos sintomas da obsessão. Mas não é só obsessão. Às vezes a criança está sendo vilipendiada, às vezes a criança está sendo violada, não quer se abrir porque o violador está ameaçando, que não deixa de ser um obsessor encarnado, tá? E a gente não percebe. Acha que são outras causas. Não é. Doença sem diagnóstico específico, medo sem causa aparente. De repente a criança, sabe, medo de tudo, chora por tudo, se acovarda diante de tudo, né? Tem pavor de tudo. E a gente, às vezes, nós queremos forçar a criança a aceitar certas coisas. A criança tem medo de botar a mão numa galinha, por exemplo. Não tem que botar a mão na galinha, vai lá quase mata. Infeliz, né? Para botar a mão na galinha, mas a gente quer que isso aconteça. O que está muito mal? Vamos investigar por que tem medo da galinha. Vamos explicar que a galinha não morde, que a galinha faz isso. Não empurrá-lo. Porque se isso não passar depois disso que você fez, investigue de outra forma, mas tem que ser investigado. Agressividade não típica. Invariavelmente, essa agressividade,
A agressividade das crianças, ela tem vários fatores, sendo uma delas, por exemplo, dos pais. Tá? Se você costuma gritar lá em casa, brigar com a mulher, brigar com o marido, a tendência é que ele vai ser agressivo também. Tá? Agora, uma agressividade não típica, natural de uma criança, de brigar por causa de um brinquedo, coisa que vale, é uma coisa. Outra coisa é uma agressividade gratuita. De onde está vindo isso? Os exemplos? Os processos obsessivos? Ou da má educação mesmo? Porque a má educação é, quando isso se apresenta, você ensina. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Conversar com ela. Se não se resolver, observa. Ele vai observando. O que ocorre é que os pais não têm tanto tempo que os filhos hoje. Então, eles não observam. Quando percebem, a coisa já foi. Invariavelmente é assim. Hiperatividade é fora do comum, muita agitação. Né? Uma criança muito agitada. Nossa, meu filho é terrível. E às vezes está no processo e a gente não sabe por quê. Então, nos tratamentos, a gente vai falar a respeito, vamos ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de olhar para essas situações. Sentimento de perseguição por vultos estranhos, etc. Às vezes a criança relata alguma coisa para a gente e a gente, não é nada, é coisa da sua imaginação. Às vezes não é. Às vezes o indivíduo está ali na frente dela. Às vezes o indivíduo está brincando de pega-pega com ela e você. Ela reclama e você acha que é coisa dela. É para ficar atento. São alguns sintomas nas crianças. Tá? Consequências desse processo. Essa criança seja candidata a terapias muito violentas e inócuas, em grande parte, em razão das mesmas alcançarem somente os efeitos, não erradicando a causa central. Os fármacos e os neurolépticos conseguem muitas vezes auxiliar os neurônios na execução das sinapses, bloqueando as interferências espirituais, porém, por pouco tempo. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Tá? As terapias, os tratamentos violentos, sem você investigar, sem você observar melhor. Tá? Claro, você vai ouvir, tem que levar a um médico, tem que fazer todo um acompanhamento, mas não é só o médico. Vamos ver mais adiante. Observar que em muitos casos são prescritos remédios que visam tratar os sintomas, mas que não curam a causa, os problemas apresentados por essa criança ou jovem. O médico dá um remédio para dor de cabeça, mas o que está causando a dor de cabeça? Dá remédio para tratar síndrome do pânico, mas o que está causando esse síndrome do pânico? Então não adianta você pegar aqui, tem uma hemorragia, e botar esse esparadrapo em cima. Você está estancando a hemorragia, mas tem que saber o que causou a hemorragia. Por que está causando a hemorragia? É isso que a gente tem que saber. Tá? Na criança ou no jovem. Não é aparente. Você trata dor de cabeça, mas por que está dando dor de cabeça? É isso que nós temos que correr atrás, né? Os sintomas da obsessão nos adolescentes, que assim como temos nas crianças, nós temos os adolescentes, que já passam por essa fase, muitas vezes esse processo não se estabelece ainda em tenra idade, ele vai sair um pouco mais para frente, como nós já vimos na mediunidade das crianças, conforme essa mediunidade ela vai aflorando ou não, né? Como é que ela vai se estabelecer, de que forma ela vai se apresentar. Primeiro, nos jovens, nos adolescentes, a irritação, né? Hoje, a gente encontra jovens extremamente irritados e mal educados. E não é só irritação, é má educação também. Nós não podemos, meus irmãos, confundir obsessão com má educação. Não é esse o caminho. Uma coisa é você dar todas as coordenadas ao seu filho, você ensinar para ele as coisas, ele não querer assimilar. Tá? E tem jovem que faz... O que você faz para ele não adianta. É revoltado com o mundo, é revoltado com a vida, é revoltado com as pessoas. Por que ele é revoltado? Você já parou? Tá. Você está irritado por quê? O que foi que aconteceu? Não, a gente vai...
é assim mesmo, sabe, sempre foi assim. Não, é porque os pais se separaram. Investiga, os pais se separaram, ele está sofrendo. Por quê? Isso é o que se separou, está com saudade do seu pai, está com saudade da sua mãe. É essa aproximação, esse diálogo. Mas é um sintoma de obsessão, principalmente nos adolescentes, é essa irritação. Sabe? Agressividade. Muita agressividade nos jovens de hoje. Eles têm um pavio muito curto. Mas é porque eles são jovens. Não, não é porque são jovens. É porque eles não tiveram parâmetros, não tiveram limites também. E vibrando na sintonia dos espíritos que tendem a fermentar e a fomentar essas atitudes, 2 palitos para isso acontecer. Agressividade. Indiferença emocional. Essa indiferença emocional é complicada. Quando nós falamos da indiferença emocional, nós falamos também da ponderação dos valores morais e de família, de amizade, de lealdade, de caráter, principalmente. Tá? Essa indiferença emocional, invariavelmente, é porque ele não teve um parâmetro. Não teve um parâmetro. Eu me recordo que me chegou uma história de uma jovem que a mãe do seu amigo havia morrido, havia desencarnado. E a mãe disse assim, nós vamos no sepultamento. Nós vamos no velório da mãe do seu amigo. Eu não vou. Mas por que você não vai? Eu nem conhecia ela, vi ela 1 ou 2 vezes, vamos sim. Não, vai e vai comigo, porque eu vou. Como assim? A senhora nem conhecia ele? Nós vamos. E esse jovem, então, forçado. Quando chegou lá no velório, o amigo, ao vê-lo, veio, abraçou e chorou muito. E agradeceu muito por ele estar ali, porque foi um dos únicos amigos que foram visitá-lo naquele momento difícil. E aí, voltando para casa no carro, ele disse, agradeceu a mãe e falou assim, obrigado. Que a senhora me forçou a vir aqui. Porque ele estava numa indiferença emocional, porque nunca tinha visto. Então, ele não pensou no amigo, ele pensou na mãe do amigo que ele nunca tinha visto. O que eu vou fazer lá? Então, esse distanciamento desses valores emocionais que nós estamos tendo é complicado. Isso é referência. Isso é referência de casa, do lar, dos pais. Tá? Isso somente os pais podem dar, a escola não dá. Mas é um sintoma de obsessão. Quando o obsessor encosta e vai isolando ele. O que mais isolar para levar para o lugar que ele quer, para fazer as coisas que ele deseja, o obsessor, ele vai fazer. E se o pai não interfere, se a família não interfere, para ele é um caminho livre. É um caminho livre. Dificuldade para articular pensamentos. Nós temos hoje, lamentavelmente, jovens, crianças autômatas, só aprendem a apertar botões. E não conseguem concatenar, organizar um pensamento. E isso é um sintoma de obsessão? Sim. É uma confusão mental? Sim. É uma fraqueza de organização dos neurônios? Sim, porque não é exercitado. Hoje, o exercício que os jovens estão fazendo é muito mais em rede social, é muito mais em equipamentos eletrônicos do que necessariamente na prática. Pensa hoje, para um jovem fazer uma conta de multiplicar sem o celular, sem a calculadora. Eles não conseguem. E tem dificuldade de raciocínio. Consequentemente, tem dificuldade de concatenar e articular os pensamentos. E esse exercício, nós, os pais, nós estamos viciados nisso também. Antigamente, nós tínhamos aquele guia, em São Paulo era um livro desse tamanho, assim, guia. Você tinha que ficar olhando a página 15AC, 1521C, para encontrar na rua, tinha que sair e a gente ficava doido, mas chegava. Hoje a gente só aperta o botão do GPS, e ele põe a gente na porta do endereço. Estamos perdendo a capacidade, o interesse
né? De raciocínio, de articular os pensamentos. Eles estão indo pelo mesmo caminho. E aí, naqueles espíritos, eu nunca me esqueço daquele que se apresentou certa vez aqui no encontro de jovens que nós fizemos dos jovens espíritas, me fugiu o nome agora. Ele era um mago da tecnologia. Ele dizia assim: vamos fazer como eu quero que eles façam. Perceberam? Né? Perversidade. Pessoas más, jovens maus, crianças más. São perversos. Sem sentimentos, desprovidos de qualquer sentimento de piedade, de amor. Enfermidades físicas são sintomas de obsessão, né, em que o espírito vai transmitindo. Sabemos que pelo espírito, pensamento, corpo físico, não explica a doença. Teimosia excessiva. Teimosia excessiva também é um sintoma da obsessão dos adolescentes. Uhum. Distúrbios psicológicos. Estão perdidos, são fracos, não têm uma personalidade tranquila. Qualquer coisa é a geração, né? Copo de neve, qualquer coisa se desmancha. São sintomas de obsessão. Aí, vibrando na mesma sintonia dos interessados que querem destruí-lo, fica muito mais fácil. Com certeza fica muito mais fácil. Ainda na obsessão em adolescentes, dificuldades afetivas e emocionais, né? Há dificuldades para fazer vínculos afetivos, se relacionar. Há muito mais dificuldade em aceitar vínculos afetivos desfeitos. Frieza, indiferentismo de comportamento, não está nem aí, vai para casa. Tendência à violência, à automutilação. Quantas crianças nós temos ouvido sobre se cortar? As brincadeiras que surgem, principalmente na internet, a brincadeira da rasteira, né? A brincadeira de jogar o agasalho na frente e puxar as pernas, cair de queixo no chão. A estrutura psicológica ou cognitiva alterada são processos obsessivos. Maturidade da personalidade. Tem 25 anos e pensa como uma criança de 12. Tem 18 e pensa como uma criança de 11. Completamente desprovida de iniciativa, completamente desprovido de querer alguma coisa da vida. Surgem como, no tempo, neuroses, psicoses, fobias, manifestação de complexos de segurança, medo, desconfiança, medo de novo ali, egocentrismo, vaidade, doentia, autoritarismo, uso da mentira. Tudo isso, meus irmãos, é sintonia. Tudo isso é consequência do processo nos adolescentes, que pode estar vindo desde o início, lá, de quando criança ainda. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu não dei nenhuma oportunidade das perguntas. Tudo bem, Rafa? Rafael? Tem alguém aí? Alô? Tem alguém aí? Deve ter. Ouvi algum barulho e ainda estou no ar. Minha internet não caiu, então. Alguma pergunta, Rafa? Certo. Não, nenhuma pergunta. Tudo certo. Beleza, então. Vamos adiante. Despreparo dos pais nesse processo todo, né? Por uma natural lei de afinidade, os espíritos renascem no mesmo grupo, consanguíneo, com o qual agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres. Assim sendo, quando alguns deles apresentam na infância parasitose obsessiva, os seus genitores, igualmente aturdidos, não dispõem de recursos para os auxiliarem, utilizando-se da docilidade, da paciência, da compaixão e do fervor religioso que sempre se contrapõe às aflições dessa natureza. Manuel Filomeno de Miranda. Ou seja, a gente acha que são coitadinhos, né? A gente acha que só levando ele lá para a igrejinha, não dando
não dando educação, não dando parâmetros, não dando limites, vai se resolver. Como disse Manuel Filomeno de Miranda, espíritos que hoje estão na mesma família, existem na família consanguínea, existem os compromissos espirituais, se reúnem ali para se ajudarem, para crescerem juntos. E quando se apresentam esses problemas, ao invés de se levantarem, né, ficam muitas vezes no conforto, na comodidade. Ou seja, na docilidade, paciência, compaixão, fervor religioso. Não é assim que funciona. Sempre se contrapõe às aflições dessa natureza. Não é dessa natureza, dessa forma somente que nós vamos tratar o processo obsessivo. Há outras formas e devem ser buscadas. Deus proverá, e aí você não faz nada. Deus vai dar um jeito, e você não faz nada. Coitadinho, amanhã você está bom e você não faz nada. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Isso é despreparo dos pais. Chamar a atenção daqueles que são pais para a necessidade de se prepararem para lidar com as crianças em processo de obsessão. Conhecer a doutrina espírita e buscar terapêuticas espíritas de tratamento é uma solução eficiente para tratar dessa problemática. Os pais devem entender que necessitaram angariar recursos espirituais para si mesmos, desenvolvendo diversas virtudes que auxiliarão a lidar com o problema, tais como paciência, compaixão, fé, docilidade e outras. Já começamos, então, a falar do quê? Da forma como vamos tratar isso. Da forma como devemos tratar isso. Tá? A educação familiar, meus irmãos, é aqui que começa. É aqui que está a base de tudo. Fora da educação familiar, dificilmente nós vamos ter sucesso. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Kardec pergunta aos espíritos, lá no livro dos espíritos. Ao contrário, bem grande influência exercem. Os pais têm por missão de envolver os seus filhos pela educação. Pela educação, quando fala de educação, fala de amor. Quando fala de amor, fala de limites. Quando fala de limites, fala também saber dizer não. Tá? Amar também é dizer não. Essa é uma forma de amor. Mas explique por que você está dizendo não. Não por não, não é assim que funciona. Por que estou dizendo não? Quais são as consequências do não? Quais são as consequências do sim? É isso que nós temos que fazer. Tornar-se um culpado se vierem a falir no seu desempenho. Lá na 208 do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, nós somos responsáveis. Se está conosco, nós somos responsáveis. Que fizestes com as ovelhas que te confiei. Já falamos disso aqui na aula passada. Que fizeste das ovelhas que te confiei. Adequada orientação a respeito da sexualidade dos vícios. Nós temos visto, lamentavelmente, uma onda dos transgêneros, né? Que uma criança de 8 a 10 anos pode escolher o sexo, a forma como ela quer se vestir, a forma como ela quer, enfim. Ela não pode responder criminalmente por matar alguém, mas ela pode escolher o sexo que ela quer ter, o nome que ela quer ter, o nome social que ela quer ter. Ela pode escolher que ela pode entrar num banheiro que não há distinção. Tá? Essa é educação moral. Isso é em casa, isso é na escola. Isso só está acontecendo nas escolas porque nós, os pais, deixamos essa doutrina chegar até lá. Se é o primeiro sintoma desta apologia aos transgêneros, nós tivéssemos nos manifestado, não estaríamos no ponto em que estamos. Nós conhecemos a doutrina espírita, sabemos das responsabilidades pelos quais os espíritos passam no processo reencarnatório, escolhendo o seu corpo, inclusive, para viver as suas experiências. E a partir do instante em que nós simplesmente nos calamos ou incentivamos essas crianças a fazerem o que elas bem entendem, nós estamos falhando, como diz a questão anterior. Lamentavelmente.
Essa educação moral, essa orientação a respeito da sexualidade e dos vícios é lá em casa. Você nasceu homem, terá que se preparar para viver com esse corpo, que você é um homem, você é uma mulher. Você é uma mulher, você é um homem. Homem, gênero masculino. Mulher, gênero feminino. Não existe transgênero. Essa loucura, lamentavelmente, esse equívoco, me perdoe. Tá? Essa é a minha opinião como espírita. São crianças mal orientadas. Espíritos que estão perdidos na sua confusão de prova ou de expiação. Lamentavelmente. A educação conveniente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece as de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-las. Do mesmo modo que se aprumam plantas novas, é aquilo que eu sempre falo. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência profunda. Quando eu falo de aprumar essas plantas novas, né? A plantinha está envergando, então, bichinha, não, eu acho que eu sou homem, você é mulher. Eu acho que eu sou mulher, você é homem. Percebeu? Isso é educação moral. E ensinar a respeitar, porque se ele não pode mudar os outros, tem que cuidar da vida dele. Tá? Mas nós temos que nos posicionar, sim. E se nós somos coniventes, nós somos corresponsáveis. E vamos responder por isso. Você sabia e não fez. Você sabia e não ensinou. Você tinha informação e não passou. Isso é terrível. Lamentavelmente, meus irmãos. Essa é o comentário da pergunta da questão 917 do Livro dos Espíritos. Tá? Recursos e tratamentos. Primeiro, a prece. Indistintamente, prece. Sempre. Ensinar as crianças a orar. Os seus filhos, os seus netos sabem orar? Aliás, eu quero aqui registrar um fato que mexeu comigo, me comoveu muito. Questão de um mês atrás, 45 dias, minha netinha veio passar uns dias aqui em casa, e veio no domingo à tarde, aí veio no domingo de manhã, passou o dia que nós fazemos o Evangelho domingo, às 8 horas da noite. Então, como somos em 3, invariavelmente, eu faço a prece inicial e final, a Wanda faz a leitura e o Heitor faz as vibrações. E nesse dia estávamos em 4, então. E ela, com 6 anos, ela disse assim, a prece inicial é minha. E eu, então, me surpreendi. Eu falei, bom, se a prece inicial é sua, faça. E ela fez o Pai Nosso completo. Né? E depois, por 3 domingos consecutivos que ela veio para cá, a prece inicial é da Catarina, no Evangelho no Lar. Ela tem 6 anos. Hoje ela acabou de chegar aqui, amanhã a prece inicial do Evangelho no Lar é dela. Então nós temos que orientá-las. São sementes plantadas, depositadas no nosso meio, e qualquer dia eu vou contar a história de Catarina para vocês. Né? Mas a prece sempre. Acompanhamento médico, psicológico ou psicopedagógico. Quando a criança começar a apresentar os distúrbios, aquilo que nós vimos aqui, leve primeiro no médico, depois no psicológico, se for o caso, ou psicopedagógico. Tá? Tratamento espiritual sério e bem orientado. Uma casa séria, bem orientada. Faz parte dos recursos. Passes magnéticos e água fluidificada. Quando fizer o Evangelho no Lar, coloque seus copos d'água lá na hora das vibrações, peça para os espíritos colocarem os remédios necessários a cada um dos copos na sua ordem, que cada um tome o seu copo. Faz parte do tratamento. Culto do Evangelho no Lar com a participação da criança, mesmo que pareça passiva e se mantenha irrequieta. Casa em que os pais devem buscar meios pedagógicos para entretê-los. Você não consegue? Pega e dá fala assim, ó, senta aqui, 10 minutos, 15 minutos, nós só vamos fazer uma prece.
Tá? Papai só vai fazer a leitura, o vovô só vai fazer a leitura. Nós temos que passar isso para eles. Evangelização sob a luz do pensamento espírita. Sob a luz do pensamento espírita. Principalmente nós que somos espíritas. Porque pode ser que lá no futuro eu fale assim, eu quero ir para a igreja evangélica. Deixe ir. É lá que eu me sinto bem. Deixe ir. Tá? Psicoterapia do amor, do esclarecimento dos genitores, familiares e educadores, quando possível. A conversa, aquilo que eu falei, o diálogo, esclarecimento. Entender, explicar porquê, dar os parâmetros, as referências, são recursos. Ressaltar os valores positivos da criança, meus irmãos. Você não serve para nada, você não sabe fazer nada, esquece. Me recordo que certa vez um menino de aproximadamente 9 anos apresenta-se em nossa reunião mediúnica em forma de um porco. Pelo espírito deformado, apresentou-se aquele porco à nossa frente. E em preces, num processo todo particular, fomos trazendo, e quando eu vi que era um menino lindo, por que você está assim? Porque sempre disseram que eu era um porco. Na escola, em casa, porque eu era porco. E ele, então, de tanto ouvir isso, o seu perispírito foi se transformando e assim se apresentou. E graças a Deus, uma técnica toda específica para o caso, nós o trouxemos de volta. Pais, sejam bons exemplos. Façam o que eu faço, não é só o que eu digo. Se você não vai à igreja, se você não vai ao centro, se você não tem respeito pela esposa, pelo esposo, que exemplo você vai dar a eles? Que caminho você vai abrir toda uma atmosfera vibracional para que os obsessores se aproximem, para que os espíritos não comprometidos se aproximem? Sejamos bons exemplos. Tratamento espiritual, libertá-la da influência perniciosa, auxiliando-a a ter um desenvolvimento normal. Concomitantemente, porque em ambiente propício, os benfeitores da vida maior poderiam também conduzir o seu desafeto ao tratamento espiritual ou desobsessivo, alterando completamente o quadro em questão. Manuel Filomeno de Miranda se refere a uma situação em que precisava ser tratada uma obsessão. Lá no livro Sexo e Obsessão, no capítulo 4, busquem lá. Devemos buscar na casa espírita as terapias de desobsessão infanto-juvenil. Leve a criança, quando voltarmos, leve as crianças para lá. Existe evangelização infantil. A Vânia está lá, a Vânia é uma pessoa extremamente, não é porque é minha mulher, mas é uma pessoa extremamente preparada. Né? É professora, é psicopedagoga, cuida de crianças em processos obsessivos terríveis. Tantas e quantas vezes colocamos aqui no nome de crianças do seu em nossas preces. E para finalizar, meus irmãos, não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório como efeito de ações danosas de curso mais elevado. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil com mais essa contribuição dos passes de água fluidificada, bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, psicoterapia. Por fim, através do atendimento desobsessivo com curso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversa direta. Quando temos casos assim, nós trazemos o obsessor em nossas reuniões mediúnicas, quando estávamos lá no Magdala, e ainda hoje nos reunimos mediunicamente às quartas-feiras, às 8 horas da noite, num processo todo específico para esse momento, em que auxiliamos os espíritos. Não temos as comunicações psicofônicas, porque na comunicação psicofônica não entendemos as dores. Conversamos com os espíritos para saber o que aconteceu, o porquê do processo. A visão do espiritismo em relação à criança obsediada é holística, pois que não a dissocia da sua forma atual do adulto de ontem, quando contraiu o débito, encarnações passadas. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, correspondente à da matéria. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas sobretudo da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa,
O que vale dizer? Rica de experiências iluminativas libertadoras. Adimos a terapia do amor dos pais e demais familiares envolvidos no drama que afeta a criança. Estamos todos no mesmo corpo. Temos que nos auxiliar. Temos que nos ajudar. Trilhas da Libertação, Manuel Flamengo de Miranda nos fala a respeito. Ok? E da onde nós tiramos o nosso tema de hoje, né? E para a semana que vem, nosso tema será a transição planetária. Perfeito? Obrigado por enquanto. É agora. Né? Vicente.